Olá a todos, sou o professor Jonas Ricardo, professor de matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Nossa aula hoje será sobre estatísticas e polinômios. Hoje vamos falar brevemente sobre o que é estatística, conceituar alguns de seus elementos e mostrar como organizar um conjunto de valores, utilizando a distribuição de frequência. É comum lermos informações representadas em forma de gráficos ou tabelas, onde os dados são sintetizados de formas estatísticas. Mas o que vem a ser estatística? A palavra estatística tem a ver com um conjunto de informações populacionais e econômicas de interesse do Estado, pois inicialmente somente ele utilizava a estatística. Até hoje, o Estado utiliza as estatísticas através do censo para coletar essas informações. Assim, podemos definir a estatística como a ciência que estuda a coleta de organizações, análise e interpretações de dados para fins de pesquisa. A estatística possui diversas aplicações no nosso dia a dia, como, por exemplo, pesquisa eleitoral, controle de qualidade, índices econômicos, mercado de ações, previsões meteorológicas. Entretanto, para melhor entendermos a estatística, é importante conhecermos alguns de seus principais elementos. Entre os principais elementos da estatística, temos população, que representa o conjunto de elementos como características em comuns, estudados, por exemplo, todas as turmas de uma escola. Amostra, que é o subconjunto da população, ou seja, uma parte do todo, por exemplo, uma única turma de uma escola. Variáveis são as informações estudadas de uma população. As variáveis podem ser classificadas em qualitativas, são atributos, e quantitativas, variáveis contáveis. Amplitude amostral, que indica a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, como, por exemplo, as notas de matemática de 20 alunos. Bem, mas como podemos organizar melhor as notas dos alunos? Quando não se tem muita prática em trabalhar com análise de dados em estatística, o ideal é organizar os dados da melhor forma, e é justamente essa a função da distribuição de frequência. Para construir inicialmente a distribuição de frequência, são necessárias 3 etapas. Primeiro, ordenar os valores de forma crescente ou decrescente, que é o rol. Segundo, registrar o número de vezes que cada um dos valores aparece num conjunto de dados, frequência absoluta ou relativa. E terceiro, determinar a porcentagem relativa a cada valor da frequência absoluta. Frequência: 6 notas 5, 4 notas 4, 4 notas 7, 3 notas 8, 2 notas 9, 1 nota 10. Frequência relativa: a frequência relativa é calculada pela quantidade de notas dividido pelo total. Então, a primeira que a gente tem é 6 sobre 20, 30%. A segunda é 4 sobre 20, 20%. A terceira é 4 sobre 20, 20%. A quarta é 3 sobre 20, 15%. E a última é 1 sobre 20, que é igual a 5%. Gráficos estatísticos. A representação gráfica em estatística nos permite analisar e interpretar os dados de forma rápida e eficiente. Mas para que tudo isso ocorra, é necessário que a representação gráfica obedeça a 3 princípios básicos: simplicidade, clareza e veracidade. Existem vários tipos de gráficos estatísticos que são utilizados, levando-se em consideração a forma de apresentação das informações coletadas. Dentre os gráficos existentes, os principais são gráficos de barras ou gráficos de colunas, são utilizados normalmente para representar quantidades ou valores absolutos. Gráfico setorial é utilizado para representar a proporção ou porcentagem em relação ao todo, também conhecido como gráfico de pizza ou polar. E o gráfico de linha, que é utilizado para representar a evolução de uma variável em relação ao tempo. Medidas de posição. As medidas de posição, que são também conhecidas como medidas de tendências centrais ou centralidade, descreve a tendência do agrupamento de dados em torno de um certo valor de conjunto de dados. As principais medidas de posição são média, moda e mediana. A média aritmética simples é calculada somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto.
Determine a média das 5 notas obtidas por um aluno. 9, 7, 4, 4, 6. Somando e dividindo tudo, a média vai ser 6. Moda. A moda é representada pelo valor de maior frequência. Isso é, o valor que ocorre mais vezes em um conjunto de valores. Exemplo. Determine a moda das 5 notas obtidas por um aluno, sendo as notas 9, 4, 7, 4, 6. A moda vai ser 4 porque é o valor que mais se repete. Mediana é a principal medida de posição, pois ela divide o conjunto em valores em duas partes iguais. Para determinarmos a mediana, entretanto, é necessário colocar os valores em ordem e localizar o termo central. Quando o número de elementos é um conjunto par, a mediana é encontrada pela média dos valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Exemplo. Determine a mediana das 5 notas obtidas por um aluno, sendo as notas 9, 4, 7, 4, 6. Primeira coisa é colocar em ordem crescente ou decrescente. Fazendo isso, a média vai ser 6. Polinômios. Polio significa vários, muitos. Podemos definir o polinômio como a junção de vários monômios, seja ele representado como soma ou subtração de monômio. Representamos um polinômio genérico da seguinte forma. Exemplos de polinômio. R de x igual menos x ao cubo mais ou menos 2x ao quadrado mais ou menos 7x. É um polinômio do terceiro grau porque o maior grau desse polinômio é 3. S de x igual a x elevado à quarta mais ou menos 12x ao cubo mais ou menos 3x ao quadrado mais ou menos 1. É um polinômio de quarto grau porque o maior grau desse polinômio é 4. E por que está mais ou menos? É porque tanto faz ser positivo ou negativo. O grau do polinômio será o mesmo. Ele será dado pelo maior grau do polinômio que for representado. No caso, o primeiro exemplo é o polinômio de grau 3 e no segundo exemplo o polinômio de grau 4. Valor numérico de um polinômio. Dado um polinômio, o valor numérico para esse polinômio será o valor resultante da substituição do valor atribuído à variável x após os devidos cálculos indicados nesse polinômio. Exemplo, determine o valor numérico do polinômio p de x igual x ao quadrado menos 4x mais 1 para x igual a 1. Para que a gente ache o valor desse polinômio, a gente vai substituir a variável x por 1. Então vai ficar p de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 1. P de 1 é igual a 1 menos 4 mais 1. P de 1 igual a menos 2. Operações com polinômios. Adição e subtração de polinômios. Tanto na adição quanto na subtração, só podemos efetuar as referidas operações operando com os termos semelhantes. Exemplo, seja o polinômio f de x igual menos 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1 e g de x igual a menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x. Calcular f de x mais g de x. Bem, com isso terminamos essa aula. Todo esse conteúdo está super explicado nas orientações curriculares de vocês. Grande abraço e até uma próxima.